Há um momento em O Poderoso Chefão em que a câmera parece escutar o que Vito Corleone nunca diz em voz alta. Proteger a família é o bem supremo. Se o mundo é hostil ao imigrante pobre, então a dureza, mesmo a violência, é um preço trágico, porém necessário. Essa intuição, tão sedutora quanto perigosa, estrutura o arco moral de Vito. Da criança órfã que desembarca na América ao patriarca que se move no tabuleiro do crime com a serenidade de quem julga ter achado uma justificativa ética. Eis o dilema que nos interessa. Até onde vai a legitimidade de proteger o que amamos quando os meios empregados corroem exatamente o bem que pretendem resguardar? Comecemos com um contraste que o próprio filme sublinha. Vito é, antes de tudo, um imigrante humilde. Carrega no corpo a memória do desamparo e na alma a promessa de que a família não voltará a ser esmagada pelo capricho dos poderosos. A origem confere à sua ética um tom de justiça corretiva. Ele não quer a dominação pelo prazer de dominar, mas um ambiente seguro, previsível, onde a palavra dada vale mais que a lei fria que ignora os pequenos. Esse ethos comunitário, de lealdade, reciprocidade e honra, nasce num solo de exclusão e marginalidade. A máfia, assim, apresenta-se como ordem paralela, onde não há ordem. Um direito consuetudinário nas bordas do Estado. A tentação filosófica é concluir. Se as instituições falham, os meios extraordinários que funcionam seriam moralmente aceitáveis. Mas é justamente aí que o paradoxo desponta. Aristóteles nos ajuda a compreender a ambiguidade. Para ele, a vida boa exige hábitos de excelência, areté, que educam o desejo e orientam a ação no meio termo prudente. Vito pretende encarnar virtudes, prudência, magnanimidade, generosidade. Mas o instrumento pelo qual as cultiva é a ameaça. A virtude que nasce do medo não é virtude, é mimetismo. Além disso, a ação moral não se mede só pelo efeito externo, mas pela forma como se integra à finalidade, telos, da vida humana. Proteger a família é um fim nobre. Fazer do medo a gramática das relações é corromper o telos comunitário. O resultado é que, no coração da Casa Corleone, a paz é silêncio, a alegria é vigilância, o abraço é guarda-costas. A forma contamina o conteúdo. Kant, mais severo, diria que o ponto central está no respeito incondicional à pessoa como fim em si. Usar pessoas como meros meios, para intimidar, calar, dar o recado, contradiz o imperativo categórico, ainda que se prometa um bem maior. Os fins não justificam os meios. Não é uma frase de escola moralista. É uma arquitetura racional para impedir que qualquer bem particular, ainda que santíssimo como a família, se transforme em licença para suspender a dignidade alheia. O dever de proteger não concede franquia para instrumentalizar. E a vida de Vito, medida por esse padrão, é uma sequência de pequenas e grandes instrumentalizações. Juízes, policiais, comerciantes, rivais, todos tornados peças substituíveis. Quando o método é esse, a família salva converte-se em corte e a mesa do domingo em gabinete de crises. Alguém poderia objetar com Maquiavel à mão: e a virtude do governante que, forçado pelas circunstâncias, escolhe o necessário e não o ideal? O filme encena essa apologia com rara beleza. A cidadela corrompida, a política imprestável, o Estado ausente. Vito se torna, então, uma espécie de soberano local que garante ordem, pune abusos e distribui favores. Há nisso um traço de realismo moral. Quando o direito falha, o costume resolve. Mas a filosofia política contemporânea já nos advertiu, Hannah Arendt entre eles, que a violência tem uma lógica própria. Os meios tendem a engolir os fins. No curto prazo, a ameaça parece eficiente. No longo, cria dependência, gera rivais mais violentos, naturaliza o excepcional. A casa que se ergue sobre tal fundamento precisa de vigilância perpétua. A moral se fatiga, o músculo, não. E cedo ou tarde, o preço recai, ironicamente, sobre aqueles que se queria preservar.
Um momento-chave sustenta o argumento. Vito recusa o narcotráfico, não por compaixão pelas vítimas, mas por cálculo prudencial. Negócio sujo demais, traz calor, estraga a política. Há sim um traço de responsabilidade. Ele delineia limites. Contudo, o critério último não é o respeito à lei moral, mas a preservação da família-empresa. Kant diria: não basta conformidade externa ao dever, importa o princípio que guia a vontade. E esse princípio, em Vito, é estratégico. Aristóteles acrescentaria: a prudência, phronesis, não é astúcia, é razão reta sobre bens humanos. Quando o critério é apenas preservar o clã, a prudência degenera em cálculo de risco. Os filhos herdam, então, não uma ordem moral, mas um manual de sobrevivência. Poderíamos, nesse ponto, tentar absolver Vito com um argumento de intenção. Ele queria o bem. O mundo o empurrou para o mal menor. Pierre Abelard lembraria que a culpa moral envolve a intenção. Cito-te ipsum, conhece-te a ti mesmo. Mas a boa intenção não santifica atos intrinsecamente maus. O pai que rouba o remédio para salvar o filho comete um ilícito menor sob a égide da necessidade. O homem que consolida um sistema de intimidação para garantir paz reescreve as regras do jogo para sempre. Aqui, Santo Agostinho é preciso. A paz dos ladrões também é paz, mas não é justiça. Paz sem justiça é só intervalo entre violências. Max Weber ofereceu um contraste útil entre a ética da convicção, fidelidade a princípios, e a ética da responsabilidade, cálculo de consequências. Vito parece cultivar a segunda. Ele administra riscos, negocia, evita desnecessários. O filme, porém, mostra o limite desse pragmatismo. As consequências são incalculáveis, porque a violência introduz a contingência radical. O tiro que devia só assustar mata. O aliado que devia apenas colaborar trai. O filho que devia ser diferente se torna pior. A ética da responsabilidade, sem um núcleo de convicções invioláveis, desliza para a lógica do o que for preciso. E o que for preciso é precisamente a fórmula que converte casa em bunker e herdeiro em executor. Mas a família de Vito é coesa, amorosa. Ele brinca com o neto no pomar. A cena é comovente porque desvela a contradição. O gesto privado de afeto repousa sobre uma arquitetura pública de medo. A filosofia antiga insistia na unidade da vida. Não há uma ética para o lar e outra para a praça. O que fazemos para manter a família a salvo molda aquilo que a família se torna. Quando Michael assume, a promessa de tornar o negócio legítimo é menos uma conversão moral que a vontade de lavar o método, isto é, de colher o fruto histórico do medo, convertendo-o em prestígio social. A tradição que começou como abrigo termina como máquina de poder. Bertrand de Jouvenel teria reconhecido o movimento. Poder que nasce para proteger cresce por lógica própria, e sua expansão exige sempre novos pretextos morais. Podemos formalizar brevemente o argumento para testar sua solidez. Se um meio viola a dignidade de pessoas como fins em si mesmas, então é moralmente ilícito, independentemente do fim visado. Intimidação e violência instrumentalizam pessoas, reduzindo-as a meios. Logo, intimidação e violência são moralmente ilícitas, ainda que visem proteger a família. A objeção óbvia é o caso limite, a legítima defesa. Mas a legítima defesa é reação proporcional a uma agressão imediata. Não autoriza a construção de um regime estável de medo preventivo, nem o uso de terceiros como peças descartáveis. A máfia, por definição, institucionaliza a exceção. E o filme é honesto o bastante para mostrar. A defesa converte-se em ofensa, o código de honra em frio contábil de vidas úteis. Há, contudo, uma verdade humana em Vito que não devemos negar, sob pena de perder o ponto. É a verdade do frágil que se ergue. Uma leitura caridosa identifica nele o desejo de ser justo dentro de um mundo que não o foi. Essa tensão trágica,
entre a carestia de justiça e o atalho da vingança, é antiga como a tragédia grega. Em Antígona, a lei da cidade entra em choque com a lei do coração. Em Vito, a lei estatal falha e ele institui a lei do clã. O risco, em ambos os casos, é confundir o parcial com o universal. A boa filosofia moral convida a ampliar, não a encolher, o círculo de consideração. A família é o primeiro bem, não é o único. E protegê-la às custas de desumanizar outros pais é contraditório. O que, então, teria sido um caminho moralmente defensável? Não um heroísmo impossível, mas uma regra mínima. Nenhum meio que, universalizado, destruiria a própria vida comum que desejamos para os nossos. Essa regra kantiana do teste da universalização é simples o bastante para orientar dilemas concretos. Posso ameaçar, subornar, humilhar, se desejo um mundo onde meus filhos não sejam ameaçados, subornados, humilhados? Se a resposta é não, então o meio é autorrefutante. Na ética das virtudes, a pergunta é análoga. Que tipo de pessoa e de hábitos estou formando? Um pai prudente não protege apenas hoje. Educa para que o bem seja possível amanhã sem a tutela do medo. Há ainda uma dimensão política que o filme sussurra. Comunidades que abandonam os pobres ao arbítrio do acaso geram Vitos que viram Michaels. Onde a justiça pública falha, a justiça privada vinga, no duplo sentido do verbo. A crítica moral à máfia não deve obscurecer a crítica social às instituições que, omissas, abrem espaço para o seu florescimento. Denunciar o meio ilícito, a violência organizada, não equivale a ignorar o diagnóstico, a exclusão. Pelo contrário, se os fins não justificam os meios, isso nos obriga a lutar pelos fins de maneira que não traia o seu conteúdo. Mais Estado de Direito, mais acesso, mais reconhecimento. A boa política é o remédio que rouba à violência a sua aura de eficácia. No fim, O Poderoso Chefão é tão fascinante porque nos oferece a ilusão de um mal elegante em nome de um bem íntimo. A fotografia quente, os ternos, a liturgia familiar, tudo parece dizer: e se o mal fosse aceitável quando praticado com estilo e códigos? A filosofia serve aqui como antídoto estético. Não há estética que purifique o que degrada a pessoa. E há um índice seguro de degradação, quando, para proteger os meus, eu torno anônimo o sofrimento dos outros. A prova decisiva é a do olhar que resta. Vito morre num jardim, cercado de afetos, mas deixa como herança uma máquina que devora o filho. O bem visado, a família, não resiste à forma escolhida, o crime. Se o cinema é escola de moral, cabe ao espectador o exercício da consciência. Que promessas fazemos aos nossos? E que preço estamos dispostos a cobrar dos outros? Aceitar que os fins não justificam os meios não é um moralismo fraco. É a única barreira que preserva a dignidade numa história que, repetidas vezes, tenta nos convencer do contrário. A grandeza de Vito não está em ter vencido o jogo com as cartas do mundo. Está no que ele nos permite entender sobre a própria tentação de vencer a qualquer preço. Ao final, a pergunta que o filme nos devolve, com a delicadeza cruel dos clássicos, é simples e inadiável. De que vale salvar a casa se, para isso, transformamos o lar numa fortaleza? E quem, dentro dela, ainda pode aprender a viver sem sentinelas? Gostou do conteúdo? Então segue o canal, porque aqui você vai receber vídeos objetivos, sem enrolação. Curte, compartilha e ativa o sininho para ser avisado sempre que sair vídeo novo.